Diz assim a palavra, Números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe, glória a Deus, a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes, e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Então, pois, rogo-te, amaldiçoe-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Amém? Glória a Deus. A leitura ela é bem extensa, falando da saga aqui de Balaão, né? Nós conhecemos, sabemos essa história, que ele era um profeta de Deus, mas ele, eu acho que conhecia Deus, mas ele era um homem que ele também tinha mamão, né? Aleluia, como um Deus dele, porque pela história que Deus nos deixou aqui escrita, me parece que foi Moisés que escreveu. Aqui diz que Israel estava na caminhada, saiu do Egito,
Deus os tirou, eles estavam acampados ali na região dos Moabitas, não é? Aleluia, aqui fala também dos midianitas, glória a Deus. Eles já tinham, não é, pelejado contra vários povos e tinham vencido, não é? E aqui estavam acampados naquela região e tinha um rei moabita chamado Balaque. E aqui ele estava amedrontado por causa daquele povo que era muito numeroso, não é? E tinham o Deus de Israel que os havia tirado do cativeiro lá no Egito. E ali os moabitas, eles temeram muito, né? Aleluia, o povo de Israel ali acampado, glória a Deus, e aleluia, por causa dos filhos de Israel, né? E aleluia, o rei dos moabitas, né? Aleluia, ele teve uma ideia de amaldiçoar aquele povo, né? Aleluia, e ele se juntou com os anciãos ali dos midianitas. Não fala o rei dos midianitas, falou dos anciãos, né? Provavelmente eles governavam aquele povo, aleluia. E ele foi lá e fez uma coligação com eles para, aleluia, se defender, não é? Glória a Deus, podiam ter ido lá, que era um povo mais numeroso, né? Feito uma aliança com Israel, serem servos dele, porque era a única solução, serem servos de Israel, né? Como nós, né, amados, somos povo de Deus, outrora éramos do mundo, fazíamos o que bem queríamos, não é? Aleluia. E neste mundo, não é, tão conturbado, a única solução para nós nos livrarmos do inimigo, dos inimigos de nossas almas, né, termos aliança com Deus. E nós já fizemos isso, né? Glória a Deus. Conhecemos bem a Deus. Sabemos do que Deus é capaz, que Ele é um Deus infinito, não é? Nada é impossível para o nosso Deus, não é? Que Ele é com todo aquele que se rende, não é, ao poder de Deus, não é? Porque este mundo, ele está sendo governado, não é? Aliás, está querendo ser governado pelos inimigos, as trevas, não é? Aleluia. Mas nós bem sabemos que debaixo do céu, tudo é de Deus. Dele é o ouro e a prata, não é? Os homens, não é? Todos que habitam neste mundo pertencem a Deus. Os nossos filhos, né, são de Deus. Nós temos que entregar nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, tudo para Deus, não é? Temos que estar sempre com Deus à nossa frente, não é? Em nome de Jesus. E ele achou que poderia contratar um profeta que amaldiçoasse aquele povo, tentando usar de feitiçaria, não é? Ali das coisas das trevas para vencer, não é? Aquele povo. Mas o profeta aqui, Balaão, ele conhecia a Deus, tinha intimidade com Deus, não é? Eles sabiam do que ele era capaz. Provavelmente ele já tinha feito obras malignas, não é? Naquele tempo, não é? Aleluia. Por isso enviaram a ele, tanto que o rei enviou mensageiros dizendo: rogo-te, amaldiçoa-me este povo, né, que é mais poderoso do que eu. E disse mais: eu sei a quem tu abençoares será abençoado, é quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olha, irmãos, aleluia. Pessoa que tenha Deus na sua vida só pode abençoar, porque Deus é quem abençoa, não é? Aleluia. E assim, mas ele estava dividido, né? Chegava no momento de uma decisão, ele não tinha, não é, medo de fazer o mal, não é? Se chegasse, oferecesse uma quantia a ele, mas ao mesmo tempo ele tinha o poder de abençoar, né? Ir visitar algum doente, fazer oração, alguém ser curado, né? Não se fala tanto, mas nós podemos especular, não é? Eles foram lá visitá-lo, aleluia,
e levaram presentes, levaram dinheiro, e chegaram até ele e disseram aquelas palavras que o rei mandou que se dissessem a ele. E o que Balaão fez? Ele mandou que eles passassem ali a noite, os hospedou e disse que ia trazer uma resposta do Senhor para eles, não é? E ficaram ali. Então nós temos que buscar a Deus para ter uma resposta, não é? Ele estava ali de noite, provavelmente foi de madrugada, e buscou ao Senhor, né? E mandou que esperasse. E Deus veio, não é? Aleluia. Deus vem quando nós buscamos a Ele. Temos que buscar ao Senhor. Às vezes queremos uma resposta, uma solução para uma situação. E Ele vem, Ele é um Deus que está, aleluia, atento à nossa oração, em nome de Jesus. E Deus veio até ele e falou com ele: quem são estes homens que estão contigo? Deus bem sabia quem era, mas Deus queria dialogar. Deus quer falar conosco, né? Ele fala de várias formas, né, irmãos? Pode falar nosso ouvido, nosso coração, né, de todo modo, do jeito que Ele quiser. E nós temos que estar abertos, coração aberto para ouvir a voz de Deus, não é? Não rejeitar a palavra de Deus. O mundo rejeita, e muitos até combatem, não é? A Bíblia, Deus chama de loucos. Como podem querer, não é? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eles já têm os seus planos, está tudo escrito aqui. Tem planos para todas as pessoas, não é? Aleluia. E o plano de Deus é bom, como foi dito pelo pastor. Vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável para nossas vidas. E nesse mundo, quantas pessoas terminam mal, não é? Há planos malignos de outras pessoas para com eles, mas, aleluia, os planos de Deus são bons para as nossas vidas. Por isso que estamos aqui nesta noite. Temos que ouvir os planos dele, a palavra dele, né? Tantas pessoas estão escritas aqui na Bíblia, não é? Aleluia, situações que passaram, né? E aqui Balaão é um que, aleluia, poderia ter se juntado ali com o povo de Israel, não é? Ido com eles, olha, Deus está com vocês. Eles caminhavam, de dia tinha uma nuvem, não é, que estava sobre eles, o sol escaldante do deserto não os queimava, não é? De noite, o frio do deserto era acalmado, né, pela coluna de fogo que havia ali constantemente com eles. Amados, quem não quer ter um Deus deste, não é? Aleluia, que supre todas as suas necessidades, aleluia, tira o frio, tira o calor, aleluia. E eles assim viviam, mesmo caminhando no deserto, Deus os livrava de várias situações, não é? Aleluia. E Deus veio em resposta ali a Balaão, aleluia. E ele respondeu para Deus: o rei dos Moabitas, aleluia, me enviou estes homens, aleluia, porque aquele povo que saiu do Egito está acampado ali nas terras deles, cobrindo a face da terra, não é? Aleluia. E eles me pediram para amaldiçoar aquele povo, não é? Aleluia. E assim Deus deu a resposta, né? Que ele foi buscar de Deus: não ireis com eles, nem amaldiçoareis este povo, porque bendito somos nós, somos povo de Deus. Nenhuma praga, amados, nenhuma obra de feitiçaria pode se apegar a nós. Não tema. A partir do momento que você tem medo, não é? Aleluia, você abre brecha, é prova de confiança para com Deus. Não temas, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Pode vir o que for, né? Alguma ameaça, você já imediatamente repreende em nome de Jesus, né? No seu pensamento você pode orar. Amém, amados? Não tenha medo, porque o Senhor está cuidando de nós, de você e de nós, não é? Aleluia. E Deus disse para ele que não podia amaldiçoar. Isso não é função de nós, função do povo de Deus, não é? Jamais amaldiçoar alguém, né? Nós vamos sim abençoar, falar para Deus, visitar,
fazer uma obra naquelas pessoas, não é? Que precisam mudar de vida. Então, não acontece muito no nosso meio, não é? Todos nós, né, nós oramos, buscamos a Deus para, aleluia, mudar a vida, salvar as pessoas, não é? Aleluia. Nossos familiares. E Deus está de ouvido atento à nossa oração, não é? Aleluia. Ele cuida de nós. Aleluia. E assim nós caminhamos. Temos que ver os milagres de Deus, não é? Jesus falou que se não virmos os sinais, não creríamos. Por isso que ele fazia muitos sinais, né? Ele tinha uma multidão, ele curava todos, amado. Assim, quantidade, por vezes, um por um, por vezes uma multidão, ele levantava a mão, todos eram curados, não é? Aleluia. Mas muitos achavam aquilo muito normal, não é? E não voltavam, como ali os 10 leprosos, né? Somente um voltou, né? Jesus ficou espantado, só veio você, né, agradecer, aleluia. Ele se prostrou ali, adorou ao Senhor, aleluia. Este é o mundo, nós não podemos caminhar como o mundo, não podemos ter um coração endurecido, não é? Temos, aleluia, que sempre estarmos nos arrependendo, pedindo misericórdia pelo nosso dia a dia, porque por vezes nós fazemos coisas que não eram para nós, reações que nós temos, e não poderíamos ter agido assim em determinados momentos. Depois nós ficamos, ai meu Deus, porque eu fiz isso, não é? Isso é uma coisa que acontece diariamente. Por isso que a Bíblia fala que não há homem que não peque. Nós pecamos, nós melhoramos muito, não é? Desde que aceitamos Jesus como nosso único Salvador, não é? Ali, coisas terríveis deixamos de fazer, mas sempre há uma brecha que nós deixamos para, aleluia, não adorarmos a Deus, não andarmos como Deus quer que nós andemos, não é? Aleluia. Somente Jesus não pecou, nem um pecadinho sequer, amados. Aleluia. Mas nós prosseguimos, né? Caminhamos, aleluia. Incrivelmente, irmãos, muitas pessoas abandonam a fé, deixam de buscar a Deus, sentem muita culpa por coisas que fizeram, né, na sua caminhada, acha que fracassou. Não pode ser assim. Nós temos que, aleluia, prosseguir, porque a Bíblia diz que o justo, ele cai 7 vezes, mas 7 vezes ele precisa se levantar, não é? Pedir misericórdia ao Senhor e prosseguir na caminhada, aleluia. E ali Deus falou para Balaão para ir com eles, aleluia, mas não amaldiçoar aquele povo. Ele se levantou de manhã e foi até aqueles príncipes que foram lá, né, dando a resposta: o Senhor se recusa a deixar-me ir convosco. Ali teria que ser um ponto final, não é? Porque Deus falou, cale-se a terra, não é? Mas ali, o que aconteceu? Ele disse, aqueles homens foram trocados. O rei moabita mandou outros príncipes, outros representantes, que eram mais honrados aqui, diz a palavra, né? Eles foram lá, tentando convencer ele, e o pior é que eles conseguiram convencer a ele, né? Aleluia. E chegando lá, aleluia, ele foi com eles, né? E começou a acontecer coisas estranhas ali, não boas ali para Balaão, porque ele estava desobedecendo a Deus, né? Isso é uma coisa que nós temos que atentar bem, amado, não sermos desobedientes à palavra do Senhor. Tem que ser um acidente na nossa vida, né? Não pode ser nada assim planejado. A gente sabe que não deve fazer aquilo e vai e faz, não é? E assim ele estava agindo, né? Naquela caminhada ele ia se dar mal, não é? Nos planos dele. Quem pode livrar como o Senhor, né, amado? Porque só o Senhor é poderoso para nos guardar, não é?
E eles disseram a ele para ir com eles: rogo-te, não demores, vem conosco, porque grandemente te honrarei. Olha, oferecendo a ele, né, dinheiro, corrompendo a ele, né? Deus não se deixa, né, corromper, né? Aleluia. Ele é espírito e nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Temos que adorar a Deus em espírito, não é com ouro, não é com prata. Nós damos sim, porque, aleluia, em obediência à sua palavra, ao seu mandamento, né? Trazemos o dízimo, né, na casa do Senhor, para que haja mantimento, né? Aleluia. E o que aconteceu? Balaão respondeu a eles: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar. Não dá para entender, né? Ele estava desejoso de ir receber o suborno, não é? Aleluia. Mas ele disse aqui que se desse uma casa cheinha de ouro e prata, aleluia, não poderia transpassar mandado do Senhor, não é? Então nada, amados, pode nos corromper, nada, aleluia, nos tira da presença de Deus, não é? Aleluia. Para fazer alguma coisa grande ou pequena, seja o que for, né? Tem que ser, aleluia, preservada, aleluia, a palavra do Senhor nas nossas vidas, não é? E mais, ele disse: rogo-vos que fiqueis esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá. 2 vezes, não é? Ele agiu assim. Primeira vez, com aqueles primeiros príncipes, né? Aleluia. Deus perguntou: quem são estes homens contigo? Não é? Aleluia. Pela segunda vez, ele disse aos novos representantes do rei de Moabe, né? Rogo-vos que também fique aqui esta noite, para que eu saiba que fazer, que Deus me dirá. Deus já tinha dito para ele, não é? Que esse povo não podia ser amaldiçoado, porque era bendito. Glória a Deus, amado. Nenhuma praga virá sobre nós, não é? Em nome de Jesus, porque maior é o nosso Deus que está conosco, em nome de Jesus. Há muitos irmãos, né? Pastores, há obreiros, aos irmãos que vêm assistir os cultos, não é? Tem uns que ficam na porta, os vizinhos ouvindo, não é? Muitos que buscam Senhor com mais, aleluia, poder, não é? Sobem aos montes, né? Ficam a noite inteira orando. Outros não buscam tanto, né? Aleluia, vem, grava a palavra está, aleluia, guardada no coração, não é? Para não pecar contra ele. E é isso que Deus fala na sua palavra. Eu quero as pessoas, né, de mãos limpas, não é? Aleluia, para me servirem, seja quem for, amados, maior profeta, maior pregador nesta terra, né? Os irmãos mais humildes, e Deus é com eles, né? Deus é conosco, todos nós, Ele cuida de nós, aleluia. Não podemos nos sentir diminuídos, nenhum de nós, aleluia, na presença de Deus, na presença dos irmãos, né? Aleluia, porque nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é rico em misericórdia, tardio em irar-se e grande em perdoar, coisa que os deuses desse mundo não são, amados, não é? Deuses perversos, não é? Aleluia, falam coisas terríveis, não é? Basta ir nos centros, não é? Aleluia. Tive a oportunidade uma vez, não sei quantos irmãos tiveram, mas é amedrontador, né? As pessoas rolam pelo chão, né? Mas o nosso Deus não, Ele é maravilhoso, glória a Deus. E o Senhor respondeu a Balaão nesta segunda oportunidade. Ele foi, buscou a Deus, e Deus vem em resposta. Temos que buscar a Deus, amados. Ele vem responder, aleluia, nossas orações, nossas petições. Ele disse, Deus, para Balaão: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Né? Deus disse para ele ir com eles. Por quê? Porque ele estava sendo teimoso. Né? Ele devia ter dito: Senhor, faça o teu querer, faça a tua vontade, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E terminada aquela história. Mas ele estava prolongando aquela situação, né? E Deus disse para ele: vai então, pode ir deste modo, desse jeito, né?
amados. Então, a primeira palavra que Deus nos dá, nós temos que ficar firmes, não é? Aleluia. Aí ele se levantou, ele ouviu de Deus o que ele queria ouvir, não é? Mas não era a vontade. Tem a vontade de Deus, que é permissiva, aquela que Deus permite, e a vontade de Deus soberana, que nós aqui temos que acatar, que está aqui na palavra, né? Aleluia. E ele foi na vontade permissiva de Deus, né? Acordou de manhã, albardou a jumenta, e foi com aqueles príncipes até Moabe, para fazer a obra de feitiçaria, né? Ele iria lá, esteja amaldiçoado, está repreendido, em nome de Jesus. Ele nem conseguiu, né, fazer isso, porque Deus não deixou. Deus está no controle de tudo, irmão. Nossas vidas, né, das pessoas aí fora que não têm Deus, mal sabem eles que Deus está conduzindo a eles. E nessa caminhada, Ele envia a sua palavra, envia seus servos, seus profetas, para anunciar, dizendo para se arrependerem da vida que eles levam, não é? Aleluia. Muitos até aos nossos olhos são pessoas, poxa vida, não é? Essa pessoa parece que é de Deus, pessoas maravilhosas, nossos olhos, né? Outros chegam ao limite, não é? Das trevas, das coisas que praticam, não é? Aleluia. Mas Deus, Ele sabe quem vai morar no céu, não é? Essa é nosso desejo, glória a Deus, nós porfiamos por isso, para se estivermos dormindo, seremos arrebatados. Se estivermos vivos, nós primeiros, os que estão, né, dormindo, subirão. E nós, no momento seguinte. Mas, aleluia, poderia ser todos ao mesmo tempo. Mas a Bíblia fala desse pequeno momento, diferença, não é? Primeiro os que dormem, depois que estivermos vivos. Uma coisa é certa, nós iremos, aleluia, quando houver o toque da trombeta, não é? Vamos subir lá no céu e vai haver uma grande ceia lá. Nós vamos comer, não é? Aleluia. Uma grande ceia, vai ser maravilhoso. E não com este corpo, um corpo diferente. É um corpo glorificado, né? Aleluia. Então, a Deus pertence, né? Aleluia. As respostas que nós temos, Ele nos responde algumas coisas, mas outras Ele não responde, porque não nos compete, né, saber, né, como um apóstolo chegou a Jesus, fez uma determinada pergunta, e Jesus falou: a vós não compete saber, né, os tempos, as estações, né? Por vezes Ele era duro, né? Falava com eles, porque era para ser dito aquilo. Então a palavra de Deus, ela não mente jamais, né? Glória a Deus, é a palavra da verdade. Ele se levantou, aleluia, e a ira de Deus se acendeu. Olha a situação ali, não é? Glória a Deus. Ele desobedeceu a Deus, estava levando aqueles homens que queriam amaldiçoar, aleluia, o povo de Deus, um povo que Deus tinha um plano para, aleluia, tomar posse da terra prometida, como eles estão lá, aleluia. Deus cumpriu a sua palavra, que um dia eles voltariam, e voltaram em 1948, não é? Com um voto de Minerva do Brasil, não é? Embaixador lá, o último voto que faltava para darem as terras de Israel, um brasileiro foi lá. Olha, amado, Deus tem um plano de vitória, de bênção para nós, não é? Em nome de Jesus. Então vamos ficar firmes na presença do Senhor. E a ira de Deus se acendeu contra Balaão, aleluia, o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário dele. Então, amados, tomemos cuidado para não, aleluia, tomarmos decisões que venham o anjo do Senhor se opor a nós, em nome de Jesus, amém? Vamos, aleluia, orar, dobrar nossos joelhos perante esse Deus, que Ele é todo poderoso, é o Criador dos céus e da terra, desse imenso universo, em nome de Jesus, amém? Balaão era um homem que tinha tudo para ter outra história escrita aqui sobre ele, mas ele foi desobediente,
né? Em nome de Jesus, amém? Vamos ser obedientes à palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, aleluia, porque estamos no lugar certo, no dia certo e na hora certa, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite estarmos aqui, Senhor, aleluia, só o Senhor é Deus, fora de Ti, outro não há. Tu és um Deus de maravilhas, Deus das causas impossíveis, Senhor, e operando, Senhor, ninguém impedirá. Nesta noite, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Nós fomos chamados para abençoar. Aleluia. Abençoa o teu povo. Aleluia. Dá vitória, Senhor. A cada um. Venha curando, Senhor. Aleluia. As enfermidades, Pai. Libertando, livrando, Senhor, de obras malignas, Senhor, contra o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Não só os que estão aqui, mas aqueles que estão ouvindo, vendo através das mídias, Pai, abençoando a cada um, dando a vitória. Nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém.